senhor. Quem fala aqui é Deciro Leal, do canal Deciro Leal Gemanomo. Ainda nesse assunto sobre Jesus, IE, separaçãozinha com SUS, aparece, ou seja, porco, né? E por quê? Eu continuo nesse assunto ainda, porque os cabeças duras não vão mudar. Eles vão continuar ainda nessas ideias erradas. Apesar de especialistas, eu coloquei lá vídeo de especialistas, né? O Dr. Rodrigo Silva, Rodrigo Silva, o sobrenome dele é Rodrigo, né? Eu acredito que é Rodrigo Silva, sim, de repente eu não lembro o sobrenome. E ele falando, né, sobre o nome do Criador, né? São 4, né, formas, e na verdade o nome mesmo, são 4 letras, chamado de tetragrama, não tem como traduzir, ou seja, não tem como ler. Nem os próprios judeus conseguem fazer a leitura e saber como se pronuncia o nome. Então são suposições, são 4 suposições do nome. Entre eles Jeová, Yahvé, Javé, mas não é Ial. Ial não é, porque essa palavra não existe. É contra a regra do hebraico, Ial. Ialcha também não existe. É contra a regra do hebraico. Porque o hebraico tem regras. Por exemplo, o português, né? Desculpa eu estar mostrando uma tela só, porque eu estou comentando agora, daqui a pouco eu vou começar a mostrar aqui, movimentar a tela, né? Então o que acontece? É como, por exemplo, eu querer escrever um nome em português, por exemplo, o nome José, e querer colocar 2 J. Ou querer colocar 2 letras O, 2 letras S, ou 2 letras E. Não pode. Eu não posso colocar 2 letras E no nome de José, né? Em inglês permite colocar 2 L's ou 2 T's, mas em português não. Então, por exemplo, alguém que quer escrever Ialcha ou Ial está cometendo erros. Por quê? Porque a regra do hebraico não permite, existem regras, não permite colocar daquela maneira. Ah, mas como que chegaram a esse nome? Ial e Ialcha. Eles pegaram e compuseram, eles pegaram partes e juntaram. Não pode fazer isso. Isso é contra a regra. Existem regras no hebraico. O hebraico não é de qualquer jeito. Existem regras, né? E as regras do hebraico, inclusive, porque o hebraico não usa letras, só usa consoantes, não usa vogais. Então as regras do hebraico, dependendo, elas são mais rígidas ainda do que do português. Então pessoas que não conhecem nada de hebraico, não conhecem nada de grego, se metem a querer fazer interpretação. E eles vão recorrer ao quê? Eles vão recorrer ao Google Tradutor, né? Ao invés de eles irem num dicionário, né, num lexo, não, eles vão no Google Tradutor. Aí o que faz? Eles fazem o seguinte, eles fazem isso que eu vou mostrar. Eles vêm aqui, ó, Jesus. O que aconteceu aqui? Jesus. Olha lá, latim, português, tá vendo? Jesus, está correto, corretíssimo. Jesus significa Jesus. Jesus nós sabemos o que é, né? É o nome do Salvador. Só que eles não estão contentes com isso. Eles vão procurar, eles gostam de novidades, eles gostam de ficar variando. Então eles vêm aqui, ó, né? E quer fazer uma separação aqui. Então eles separam. Aí aparece, ou seja, porco. Oh, descobri. Pronto. O nome Jesus, que é colocado pela Igreja Católica, é para zombar. É para zombar do Salvador. Olha só. Eles estão zombando, dizendo que o Salvador é porco. Tá. Não faz sentido isso. Não faz sentido nenhum isso. Porque, veja bem, suponhamos que, eu vou fazer um comentário agora que é muito importante. Suponhamos que realmente significasse isso. Suponhamos que SUS é porco, yes, ou seja, porco. Tá, suponhamos. Você acha que os judeus ortodoxos, que são os maiores inimigos de Jesus, judeus ortodoxos, de repente você é leigo na área, não sabe. Os judeus ortodoxos, eles são o segmento, a continuidade de os fariseus e os saduceus. Existem até hoje. Vocês acham que eles não teriam descoberto?
Se fosse isso mesmo, você acha que os judeus ortodoxos não teriam descoberto e usariam isso para blasfemar, para falar contra o nome de Jesus? Claro que eles teriam usado. Inclusive, o nome estaria aqui, ó, em latim, que é antes da nossa língua aqui brasileira. Então, o que acontece? Eles teriam usado. Falando, tá vendo? Ó, Jesus significa porco. Mas por que eles nunca usaram? Porque eles conhecem regras. Eles sabem que não é possível isso, não pode fazer isso com o nome. É contra as regras. Eles estariam postando-se, colocando-se como burros, se eles fizessem isso. Eles seriam descartados como inteligentes, se eles fizessem isso. Então eles nunca fizeram. O que eles fazem, os judeus ortodoxos? Eles fazem outras coisas. Eles inventaram histórias sobre Jesus, que Jesus é um feiticeiro, que é um mago. Eles inventaram um monte de coisa. Muitas blasfêmias também. Só que nunca eles fizeram isso, ó. Que aqueles indoutos e inconstantes estão fazendo aí na internet. Porque isso não existe. Querer pegar o nome e fazer isso. O que existe é isso, ó. Jesus. Aí, para dar o troco, o que eu fiz? Eu fiz o seguinte. Eu peguei aqui também, ó. Veja o que eu fiz. Eu coloquei Yahshua. Já que são os seguidores de Yahshua, que é um nome inventado, esse nome não existe. Na regra gramatical do hebraico não pode. Yahshua não existe. Essa colocação aqui, ó. Al, não pode ser colocada. Existem regras. Então o que acontece? Dá isso daqui, ó. Tá vendo? Olha. Faz aqui, ó. Né? Que é um Yud, um Aleph, um Vav, um Shin e um Re. São essas letras do hebraico, né, correspondente à palavra Yahshua. Aí eu pego e copio aqui, ó. Do hebraico, né? Copio. E vou aqui, ó. Agora eu vou querer saber, eu vou colar aqui hebraico e vou querer saber o que significa em português. Primeiro eu escrevi Yahshua e vocês viram lá que deu aquelas letras. Aquelas 5 letras lá em grego. Não, desculpa, em hebraico. Agora eu vou colar essas 5 letras que eu colei lá, que eu peguei de lá, e vou colar aqui. Tá vendo? Ó, colei. Viu o que significa? Yahshua significa desespero. Tá vendo? E eu não fiz separação como eles fizeram lá com o nome Jesus. Eu não fiz separação, eu coloquei inteiro. Então aqui tem mais probabilidade de significar isso mesmo, ó, desespero, do que no que eles fizeram, naquele subterfúgio que eles fizeram lá. Então vocês de Yahshua, veja bem, já que vocês acreditam no Google Tradutor, que é errado, significa desespero. Agora eu, Deciro Leal, acredito no Google Tradutor para fazer isso? Realmente eu vou bater na tecla dizendo, olha, é o seguinte, Yahshua significa desespero. Claro que não, que eu não sou burro. Eu não sou burro. Para dizer, não, Yahshua significa desespero. Eu fiz só uma brincadeira. Já que vocês acreditam no Google Tradutor, o Google Tradutor não serve para traduzir nomes. Tá? Ele pode se confundir. O Google Tradutor, alguém foi lá e escreveu. Alguém programou o Google Tradutor. Então, quando você escreve alguma coisa que ele não está esperando, que ele não sabe, ele não vai escrever assim, eu não sei. Ele não vai escrever assim. Ele vai dar qualquer coisa mais aproximada. Então, eu acredito que Yahshua significa desespero? Claro que não. Porque se eu falar isso, eu vou me colocar numa posição que eu possa estar fazendo papel de trouxa, de burro. Compreende? Então, eu agora estou falando aqui para as pessoas, né, desses seguidores de Yahshua, né, dessa nova seita que está aparecendo, que de repente não significa desespero. De repente não significa nada. Porque não é aceito a forma que vocês colocam. No hebraico não é aceito. Então simplesmente o nome que vocês inventaram aí, Yahshua, é mastigar isopor. Não existe isso. E Yahweh também não existe. Então, outra coisa que eu quero mostrar é o seguinte. Aqui eu estou gravando aqui na tela, passa moto na rua, né? Pega aqui. Então o que acontece? O que eu quero mostrar aqui é sobre o nome Jesus. Veja, eu quero saber o que significa Jesus. Então eu não vou no Google Tradutor. Onde que eu vou?
eu vou na maior autoridade brasileira, já que é em português que eu estou falando, eu vou na maior autoridade brasileira em nomes, em palavras. O que que é? É o dicionário. Tá vendo? Eu vou no Aurélio. Entende? Eu vou no dicionário Aurélio. E tem aí para vocês ir. É fácil agora. Né? Não é como antigamente. Eu tenho 6 dicionários Aurélio. Livros. Eu tenho 6 dicionários. Então, como eu estudava, eu ia sempre nos livros, porque não existia internet na época. Faz 37 anos que eu estudo a Bíblia. Então eu usava livros. Eu tenho dicionário, mas fica mais fácil mostrar aqui, né? Online. Veja bem, eu coloquei o nome Jesus. Olha o significado. Ó, significado de Jesus. Tá vendo? Não é Google Tradutor. Se eu quero saber significado de palavra, eu vou no Aurélio. Olha lá o que significa. Ó. Designação de origem hebraica que significa Salvador. É isso que significa Jesus. Tá vendo? Lá, cristianismo. Tá vendo? No cristianismo, ó, Filho de Deus, cuja crucificação simboliza a salvação da humanidade. É isso que significa Jesus. Tá vendo? Eu perguntei agora para quem entende. Quem é que entende? O dicionário Aurélio. Tá? Não é pessoas que não têm conhecimento nenhum do hebraico tentando falar coisa. Paraquedistas de hebraico caem lá no meio e já quer aparecer, né? Sobe numa gilete e já quer fazer discurso. Para com isso, para de ter essa burrice. Agora veja bem, tá, mas você não entende, não é Jesus, é Jesus. Você tem que pôr, tá bom. Então vamos lá. O que significa G? Olha lá, busca por G, dicionário, tá vendo? Então o que ele sugere aqui? Sugere o seguinte, olha lá, ó. Conjunção que liga palavras, oração, é a mesma função. Olha lá, ó. É a letra E, tá vendo aqui, ó? Letra E. E tem a letra J. 10ª letra do nosso alfabeto. Tá vendo? Tal. Então aqui ele explica. Como não tem significado, não existe letra G, J e E como sendo uma palavra, o Aurélio explica a letra separada. Agora vamos na palavra SUS. Existe a palavra SUS no Aurélio? Claro que existe, só que ninguém foi atrás. São pessoas de língua portuguesa, são brasileiros, só que em vez deles ir no Aurélio para ver o significado, não foram. Agora vocês prestem atenção, que coisa importante que vai aparecer agora. Agora a hora mais importante desse vídeo. Veja, significado de SUS. Aurélio, tá vendo? Agora sim, o pai dos burros vai falar. Aurélio, tá vendo? Olha lá o que significa SUS. Olha lá o que significa. Usa-se para incitar ou animar. Veja bem, significando eia, coragem, ânimo, acima. Ou significa para cima. Tá vendo? SUS. Olha lá. SUS, amigos, chegou o momento. Tá vendo? Eles fizeram uma frase aqui com a palavra SUS. Então veja que SUS significa o quê? Tem tudo a ver com o nome Jesus. O SUS aqui tem tudo a ver com o nome Jesus. Por quê? Porque Jesus é ânimo. Jesus é eia, coragem. Tá vendo? Para cima. É isso que significa o nome Jesus. Né? Separando ele e pegando a segunda parte, SUS. SUS significa isso. Tá vendo? Falando sobre isso, a pessoa fala, não, SUS é sistema de saúde, sistema único de saúde. Claro, quem colocou SUS lá já sabia o significado da palavra SUS. Então veja que aí tem uma ironia aí, né? Sabendo que o SUS é enrolado, né? É complicado. Então o que eles fizeram? Colocaram a palavra SUS porque já tem um significado no português. Então SUS significa o quê? Eia, ânimo, coragem. Precisa de muita coragem mesmo para ficar naquelas filas, né? Então é brincadeira, né, o que eles fizeram, né? Só que a questão aqui nossa, nós estamos falando de nome. Então, SUS, ó, bem grande, ó. Tá vendo? Ó? Significa eia, coragem, ânimo, para cima. No meu Aurélio está escrito para cima, ali está escrito acima só. Mas significa para cima também. SUS, amigos, chegou o momento. Tá vendo? É isso que significa. Não é porco. Porco se fosse em latim. Mas acontece que o nome Jesus é em português.
Então, gente, para de bobagem, para de besteira, para de falar. Vocês estão fazendo papel de idiota. Para com isso. Volta para suas igrejas, ou fica desigrejado mesmo lendo a Bíblia em casa. Para que você vai ficar batizando aí, formando uma nova religião. Isso é seita. Vocês estão formando uma seita. Vocês estão formando... Logo não vai acontecer arrebatamento coisa nenhuma e vai virar uma religião. Alguns vai cair fora, outros vão ficar. E vai virar uma religião que a gente já aconteceu aí com os testemunhos de Jeová, os adventistas. Que busca até hoje reconhecimento, os adventistas do testemunho de Jeová, reconhecimento de outras igrejas, e não conseguem o reconhecimento. Por quê? As outras igrejas não reconhecem eles como evangélicos. Eles são tratados como seitas. Por quê? Porque começou assim, inventando coisas. Ah, nós descobrimos a verdade, agora nós sabemos a verdade. Todas as igrejas estão erradas. Nós sabemos. Foi assim que eles começaram, os testemunhos de Jeová e os adventistas. Todo mundo está errado, só nós estamos certos. Outra também que fez isso é os mormons. Todo mundo está errado, só nós estamos certos. E o que acontece? Não são reconhecidos como evangélicos. As igrejas não reconhecem eles como evangélicos. São seitas. Vocês estão fazendo a mesma coisa. Então tá, chega. Já estou 16 minutos aqui. Obrigado por ter visto meu vídeo.